Alô, amigos da Sociedade Espírita Círculo da Luz. É, mais uma vez, uma alegria poder estar aqui e estar falando a respeito dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Ainda falamos, às vezes, de forma virtual, mas também já de forma presencial. E isto é muito bom. Mas, antes de começar, fazemos uma prece, onde neste momento dirigimos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que nos orientam, nos acompanham e nos auxiliam na nossa caminhada. Que possamos buscar essa sintonia com esses amigos para aprender e crescer um pouco mais na nossa caminhada e ter forças para superar os obstáculos que estão à nossa frente. Então, agradecidos assim, damos por aberto o nosso tema de hoje e a nossa reflexão a respeito do tema que estamos nos propondo para este dia. Porém, antes de começar, eu gostaria de fazer um convite a todos aqueles que me ouvem, porque este tema que nós vamos estudar hoje é de fundamental importância para a doutrina espírita e para o crescimento do ser humano como um todo. Então, a sugestão e o convite que eu faço é que cada um de nós, daqueles que me ouvirem, encaminhe esta exposição para um ou dois amigos que não são espíritas e que talvez nem acreditem em Deus. Porque alguém talvez possa dizer, mas a doutrina ela nos ensina e que o grande motivo dela é nós nos melhorarmos a nós mesmos. Mas quando nós nos tornamos ou expositores ou simplesmente trabalhadores da seara da doutrina, nós nos tornamos semeadores. E sendo um semeador, é preciso que nós levemos adiante a mensagem e os ensinamentos desta fé raciocinada. Então, por isso, o meu convite. Talvez esta centena, um pouco menos, um pouco mais de pessoas que normalmente me ouvem, possa ser multiplicada para aquelas pessoas que ainda não chegaram. Porque o nosso objetivo é, quem sabe, derrubar muros, derrubar paredes ou tirar a venda dos olhos de pessoas que, mesmo que elas digam, não, mas o fulano é muito bom, ele não é espírita, ele tem a bondade. Isto é ótimo, é maravilhoso. Mas, de certa forma, falta um passo a mais, talvez. E isto, então, é importante para o crescimento espiritual dessas pessoas. Então, nós queremos que todo mundo seja espírita? Na verdade, não. Nós queremos que aquilo que Leon Denis, em determinado momento, falou, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, que os conceitos espíritas possam ser absorvidos pela humanidade e, com isso, então, o progresso da humanidade será muito maior. Bem, mas qual é o tema tão fundamental e tão importante? Estou falando do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, estou falando da reencarnação. Reencarnação, a pedra angular da doutrina espírita, porque sem a reencarnação a doutrina espírita perderia o seu sentido. Não seria esta fé raciocinada, não seria esse ensinamento que dá tanta consistência aos nossos argumentos, aos nossos questionamentos. Então nós estamos falando para nós mesmos, para espíritas, mas procurando levar estes conceitos além. Mas, então, sobre o que está baseado este conceito da reencarnação? A questão 171 do Livro dos Espíritos, ela é bastante extensa, mas na essência diz o seguinte: está baseado na justiça de Deus. Opa! Na justiça de Deus. Mas nós que estamos na doutrina acreditamos
em Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas eu disse que nós enviássemos para aquelas pessoas que não acreditam em Deus e aquelas que não são espíritas. Então, como nós vamos tentar trazer este conceito de Deus para essas pessoas que dizem: eu não acredito. Eu iniciei nesta vida e vou acabar quando eu desencarnar ou quando eu morrer, como se a morte fosse o fim de tudo. A maneira de como eu estou hoje abordando esse conceito, ele me veio à lembrança, porque essa semana que passou, eu passei em São Paulo, conversava com uma jovem, e uma jovem bonita, maravilhosa, tem de tudo do mundo material, família com todos os bens possíveis. E eu, conversando com ela, perguntei: mas tu não acreditas em Deus? Às vezes eu tenho uma coisa, uma intuição, parece que sim, mas não. E aí, neste momento, eu passei naqueles minutos que estava ali com ela, fazendo uma mini palestra, uma mini exposição e dizendo da perfeição que nós somos. O ser humano, com a sua visão, com a sua fala, com a sua audição, a sua capacidade do seu coração e todos os nossos atributos físicos maravilhosos, serão tudo obra do acaso? E aí eu lembrava a ela, e lembro a nós agora, e os amigos que me ouvem e que não acreditam em Deus, quando eu falava algumas semanas atrás a respeito da união da ciência e da religião, e a ciência que hoje se rende e diz: nós não temos explicação para muitas das questões de como nós fomos criados ou de como foi a vida criada no planeta. Então, vamos lembrar, tem inclusive uma obra que fala sobre isto, e ali está colocado que a Terra é esta bolinha incandescente que Emmanuel diz que é um fragmento que se desprendeu do Sol e que estava aqui sendo resfriada. Em determinado momento ela se resfriou e a água se fez presente. E nesses oceanos de águas mornas, tépidas, de repente 20 aminoácidos se juntaram numa sequência única. E de repente a vida eclodiu. Esta sequência dos aminoácidos é única. E eles se arranjaram de tal forma que a primeira célula ali brotou a vida. Mas o cético talvez diga: bom, mas se tinha uma possibilidade, a possibilidade é de 1 na 1000, ou seja, 1 com 1000 zeros atrás. Se existia uma possibilidade de a vida ser gerada, ela poderia acontecer. É verdade. Só que a vida não aconteceu uma vez. Quando ela eclodiu nesta água morna, nessa água tépida, em milhares de pontos todos ao mesmo tempo. E aí nós nos perguntamos: obra do acaso? Não. E aí mais adiante, quando a ciência moderna investiga o espaço e olha para as galáxias, para as estrelas, para o universo. A nossa galáxia com 100 ou 200 bilhões de estrelas, cada uma rodeada por inúmeros planetas. Já descobrimos milhões ou bilhões de galáxias. Todas partidas de uma grande explosão. Ou o Big Crunch, o Big Bang. E isto seria obra do acaso? A ciência se rende e diz: não temos explicação. Não temos explicação. A explicação está na inteligência superior, que ali está presente, com suas leis ordenando este processo das galáxias, dos mundos do universo.
da vida sendo gerada no nosso planetinha. E isto só poderia ser com a ação de leis perfeitas da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que nós chamamos de Deus. Mas podemos chamar de outros nomes, não importa. Os indígenas chamam de Tupã ou de Javé. A doutrina, na questão número 1, diz que é a inteligência suprema, causa primeira, e que nós não compreendemos a natureza íntima do Criador. Em seguida, nos falam isto. Então, se a ciência se rende, e aí nos cabe plantar essa semente, porque a semente é para ser plantada, é para ser semeada. E como expositores ou como trabalhadores da doutrina, nós temos o dever de semear esta semente. Então nós chegamos, sim, Deus existe. E aí nós vamos buscando os atributos do Criador. Atributos. No Livro dos Espíritos, nos diz que é eterno, que é imutável, imaterial. Não é um velhinho de barbas brancas, não. Que é único. Não são muitos deuses, apenas um Deus. E um último atributo, soberanamente justo e bom. Justo e bom, conceito inseparável. Justo na sua justiça, bom na sua bondade. E aí nós, que estamos aqui falando para nós, para espíritas, mas para não espíritas talvez, porque alguns vão receber esta mensagem, talvez eles olhem ao seu redor, ou nós muitas vezes, como espíritas iniciantes também, olhamos ao nosso redor, olhamos o mundo e chegamos à conclusão: justo e bom. Deus é justo e bom. Mas por que Deus permite, então, que nós tenhamos tantas diferenças entre nós? Diferenças da cor da pele, entre brancos e negros, entre ricos e pobres, entre saudáveis e doentes, entre lindos e outros nem tanto. Por que tantas diferenças? Se somos todos filhos deste Pai, Ele não está sendo bom, Ele não está sendo justo, deu tanto a outros, deu tão pouco a mim, e eu me sinto injustiçado. Não acredito na justiça, na bondade deste Pai. E se eu chego a essa conclusão, eu chego à conclusão que Deus não existe, porque eu tiro o atributo da bondade e da justiça, então Deus deixa de existir. Não acredito mais. E eu estaria dando razão àqueles que dizem Deus não existe. É porque lhes falta o conceito da reencarnação. Então, quando nós passamos a olhar a vida dentro deste princípio da reencarnação, das muitas existências, apenas uma única vida. Sim, a nossa vida é a partir do momento que nós adquirimos a consciência, a condição de pensar, e nos tornamos espíritos, com letras maiúsculas, seres inteligentes, tendo condições de inferir, de concluir, de raciocinar. Temos o livre-arbítrio, e aí nós vamos nestas viagens das muitas existências, mas é de uma única vida que se perpetua a partir do momento que nós fomos criados até o infinito. Então nós somos espíritos, criados, simples e sem saber, como nos diz a questão 115 do Livro dos Espíritos. E nós que estamos hoje aqui, refletindo a respeito das nossas vidas e a respeito de Deus, passamos a compreender a justiça e a bondade deste Criador. Muitas vezes, quando em outras filosofias religiosas nós acreditávamos num pensamento mágico e que Deus simplesmente nos perdoava passando a mão por cima. Hoje nós compreendemos que isto seria injusto e não seria perfeito. Então, o que acontece? Hoje nós estamos colhendo
aquilo que semeamos no passado. Lembro que Paulo dizia: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. No passado, nós talvez tenhamos semeado tempestades e hoje ainda nós colhemos os resquícios dessas tempestades. Mas hoje estamos no compromisso de semear coisas boas. Hoje nós estamos semeando e plantando o futuro. O futuro de nós mesmos e talvez abrindo o horizonte de pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de compreender e de abrir o seu horizonte em relação a esta construção. E aí, então, deixar de ser materialista e compreender que a ordem divina do Criador, a superioridade do Criador, que nos dá estas múltiplas existências, é algo maravilhoso para as nossas vidas. Então nós colhemos e nós plantamos. E vejam, estou falando de um outro princípio da doutrina. Então vejam que nesses breves momentos que eu estou aqui, refletindo a respeito da existência e da lei da reencarnação, porque na verdade a doutrina espírita, o objetivo dela não é falar da reencarnação. Tanto é que eu não estou nem falando daquilo que está lá no Evangelho, como os judeus interpretavam a reencarnação, ou se a reencarnação, o termo reencarnação foi criado, foi inventado por Kardec. Mas isso não é importante. O importante é que nós compreendamos o conceito que nos passa. E isto, então, faz todo o sentido. E esses princípios vão dando solidez, vão dando construção a esta rocha que nós construímos na fé raciocinada, do Deus bom, do Deus justo, do Deus perfeito, que criou e nos dá oportunidades, e que não perdoa passando a mão por cima, mas nos perdoa dando novas oportunidades, como nós damos como mestres, às vezes, nas nossas escolas, aos nossos alunos que ali estão aprendendo as primeiras letras, a dar os primeiros passos na ciência e no conhecimento. Simplesmente novas oportunidades. E se nós não estudamos a lição, nós vamos repetir o ano. Então nós estamos repetindo o ano, as lições não aprendidas muitas e muitas vezes. Então vejam, falei de Deus, falei da reencarnação, falei que nós somos espíritos, falei da vida espiritual e da lei de causa e efeito. Então vejam que em breves minutos falei de 4 atributos, 4 princípios básicos da doutrina e que dão sustentação e que são lógicos, são racionais e que nos auxiliam nesta construção de esclarecimento e de consolo que nós estamos aqui procurando fazer. A nós mesmos, a nós espíritas que me ouvem, mas dando talvez um subsídio, uma dúvida, quem sabe. Claro, nós não conseguimos mudar os outros, implantar na cabeça dos outros os conceitos, mas nós temos a condição de jogar a semente e fazer essas pessoas pensarem. E se elas começarem a pensar e encontrar respostas, e aí nós vamos indicar as boas obras, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas, as obras complementares depois que vão nos falar do mundo espiritual, do nosso lar e da grandiosidade que é o mundo espiritual, coordenado tudo isto por Jesus. Sim, nós estamos nesta caminhada. Mas talvez alguém chegue e diga assim, tá, mas por que eu não me lembro então desse negócio? E aí, mais uma vez, é preciso lembrar, é preciso citar que a dádiva do esquecimento é uma oportunidade ímpar. Porque como eu voltaria para cá junto àqueles que em existências anteriores eu magoei, eu feri, eu roubei, eu abandonei? Eu não aceitaria. E aqueles com os quais eu convivo,
eu formo meus núcleos familiares, onde nós, em determinados momentos do passado, fomos desafetos e hoje estamos aqui construindo uma relação de amor, eu não aceitaria. Então, no plano espiritual, nós somos preparados pelos benfeitores, planejamos as nossas reencarnações e voltamos exatamente junto a alguns daqueles que nós tivemos grandes conflitos. Voltamos junto a amores também, porque se fosse só um núcleo de atritos e conflitos, talvez não houvesse agregação, não tivesse esta liga de manutenção e a força para superar a nossa caminhada. Então, eu não me lembro, ainda bem que eu não me lembro. Mas, às vezes, tem espíritos que se lembram. Às vezes, como pais, nós não damos a devida importância quando os nossos filhos, porque quando o espírito reencarna, nos primeiros anos da sua vida, ele ainda está com as portas abertas ao plano espiritual. E muitas vezes, as crianças, elas falam de coisas que os adultos dizem, não, isso é coisa de criança. Não é coisa de criança. Eles têm a percepção de amigos que estão ali junto com eles, os auxiliando. Mas vamos voltar um pouco mais à ciência. Pesquisadores que buscaram e que buscam informações desses casos de seres que voltaram e que não estão totalmente esquecidos das existências anteriores. E aí, se vocês tiverem paciência e dúvida, estudem os casos de reencarnação relatados por Ian Stevenson. É um pesquisador americano, já desencarnado, mas que estudou mais de 1000 situações de reencarnações. E ele diz casos sugestivos de reencarnação. Porque ele não queria, talvez, dizer de forma peremptória e definitiva, isto foi, porque não temos... Ele não tinha ao menos essa certeza, nós, como espíritas, a temos, era, efetivamente, e nos relatos que ali estão, no Brasil tem uma obra de Hernani Guimarães de Andrade, se chama 20 casos sugestivos de reencarnação, que ele relata alguns desses casos que o Dr. Ian Stevenson estudou e que aconteceram no Brasil. Então ali são minúcias de espíritos que voltaram e que falam das suas existências anteriores, porque eles se lembram, eles sabem. Mas Dr. Ian Stevenson já se foi. E eu lembro, por exemplo, eu tinha uma colega num grupo, alguns anos atrás, era uma jovem mãe, e ela frequentava o nosso grupo, e quando nós falávamos da reencarnação, ela diz assim, a minha filha, quando nós passamos ali na Avenida Teresópolis, ela olha para o lado de uma casa e diz assim, naquela casa ali, nós já morávamos, só que tu não era a minha mãe. A minha mãe era a minha avó. E ela, na época que ouvia isso da filha, meio que ficava em dúvida. Aí dentro da doutrina do nosso grupo, nós falávamos disso, e disse, mas é verdade, ela está se lembrando. Isso depois, gradativamente, ia se apagando, e aí fica relegado ao esquecimento. Mas, buscando alguma referência a mais, eu já tinha ouvido, li a respeito disto. Tem uma história que está publicada na internet e deu origem a uma obra, um livro, que conta a história de um menino que, a partir dos 2 anos, ele começou a ter sonhos e lembranças que o aterrorizavam. E ele dizia, o avião está em chamas, eu não consigo sair, o avião está queimando. E o pequeno James, que era um garoto normal, brincalhão, começou a ter pesadelos com esta história.
Ele morava em Louisiana, Estados Unidos, e deu origem a um livro, A Volta. Os pais, o pai e a mãe desse menino, no primeiro momento, ficaram preocupados. Mas à medida que ele começou a falar, ele começou a relatar dados, e esses dados eles foram em busca de checagem dessas informações. Então ele relatava minúcias de uma existência anterior, onde ele tinha sido piloto de um avião na Segunda Guerra Mundial, e ele falou de um piloto que se chamava James Houston Jr. E ele falava de um outro James, e o nome dele, por coincidência, era James também. Vejam as coincidências da vida. Os pais deram o mesmo nome que tiveram o piloto, e ele falava dessa lembrança. Ele começou a falar dos aviões, ele tinha um conhecimento técnico de aviação, e os pais não foram pesquisar, e os dados confirmavam. Realmente tinha existido este piloto, e os nomes e as datas e as informações eram absolutamente confiáveis. E eles escreveram esta obra, A Volta, e a mãe no final, ela numa aceitação, ela diz assim: francamente, eu estava cansada da interminável investigação do meu marido Bruce. A minha vida era mais simples, escolhi acreditar. James estava vivendo a vida de James Houston. Ou seja, as evidências eram fortes demais, não tinha alternativa disto ser obra do acaso. A lei da reencarnação estava na lembrança do jovem James, que se lembrava da existência anterior, e isso às vezes acontece. Então nós estamos aqui nessa viagem. Mas se nós olharmos para as crianças que estão renascendo hoje, nas aptidões que essas crianças elas têm na música, na arte, na ciência, na alimentação, quando elas não aceitam mais ingerir alimentos que são prejudiciais, é a geração do futuro vindo já preparada, com condições de construir o mundo do futuro. E talvez, para finalizar, alguém pergunta: mas qual é o objetivo de tudo isto? Por que nós temos que ir e voltar essas tantas e tantas vezes? Crescer, evoluir, este é o objetivo. Ou será que nós imaginamos que nós conseguiríamos chegar da imperfeição de simples ignorantes à angelitude em uma única existência provada que nós não conseguimos? E se nós olhamos para nós hoje, espíritos, talvez adolescentes na doutrina espírita, mas ainda tão impregnados das nossas doenças morais, o egoísmo e o orgulho, e não conseguimos extirpar isso em uma única existência, e nós precisamos de mais existências. Quando nós conseguirmos aprender ou vivenciar ou trazer para dentro de nós os ensinamentos de Jesus, porque Jesus, na sua essência, na sua mensagem, a parte mais importante que Jesus nos ensinava era a respeito do amor. Claro, ele falou da reencarnação com Nicodemos, de Elias, falou também, mas de passagem. Não era a questão mais importante. Para nós, hoje, na doutrina, porque a doutrina está baseada neste conceito e precisa da reencarnação pela sua logicidade, ela nos traz isso de forma mais abrangente. Mas Jesus falava do amor. Mas se nós tivermos o amor nas nossas vidas, sem dúvida alguma, nós estaremos galgando os degraus que nós viemos aqui construir para nós mesmos. E quando nós tivermos este amor em plenitude dentro de nós não vamos precisar mais reencarnar, não vamos precisar voltar mais. Então, na essência,
eu não precisaria saber da reencarnação. A reencarnação é instrumento, é auxílio que serve de pedra angular, como eu já disse, para a doutrina espírita dessa fé racional, nos dar condição de nós, espíritos rebeldes, encontrarmos também o caminho e de mudar o homem velho que nós somos. Então vejam que a tarefa de mudar o homem velho não é tarefa fácil, mas nós a estamos aqui realizando no hoje. E se esses conceitos nos ajudam, nos esclarecem, nos consolam, por que não dar oportunidade àqueles que ainda tateiam e questionam o Criador, de também saber a respeito destas verdades do Deus bom, do Deus justo, que nos dá inúmeras oportunidades para nós podermos chegar ao estádio de bem-aventurança que Jesus nos ensinava. Então este é o grande objetivo desta nossa jornada. Este é o grande mote. É a transformação do ser humano, do espírito individual, que somos cada um de nós, nos modificarmos para chegarmos melhor e não precisarmos voltar, nem resgatar, nem corrigir nada. Eventualmente poderíamos voltar com uma missão, como vieram os missionários, como veio Chico, por exemplo, complementar a obra que ele mesmo começou com a codificação da doutrina espírita, porque Chico é a reencarnação de Kardec, conforme as informações da doutora Marlene Nobre. Então nós, que somos retardatários, estamos aqui para aprender e ter esta oportunidade de compreender e de saber, então, e assim chegarmos mais facilmente à condição de ser felizes, trazendo o amor para as nossas vidas. Então esta era a mensagem que eu trouxe para nós espíritas, mas que talvez sirva de ponto de interrogação alguém que não é espírita, porque vocês que me ouvem vão passar para as pessoas que não são espíritas ou que nem acreditam em Deus. Para acender talvez uma lâmpada, uma fagulha, uma semente que possa brotar. E aí, então, eles também terem uma jornada mais tranquila e mais serena, em busca da bem-aventurança e da felicidade. Então esta era a mensagem, nós encerramos a exposição agora, mais uma vez, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade que tivemos e que temos de continuar em frente, de estarmos ainda aqui em busca do crescimento espiritual, deste eu maior, que vai permitir que nós nos aproximemos lentamente, gradativamente, desse Pai de infinita bondade que Jesus chamava de Pai, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus. Muita paz, muita luz e que Jesus acompanhe a todos.